sempre a nossa gratidão ao bendito Deus pela condição que dele nos é dada hoje à noite, esse nosso tempo de congregados neste lugar, nos acharmos reunidos para cultuarmos, para bendizermos o Senhor. Não é de forma alguma um peso para nós, não é verdade? Pelo contrário, cultuar, reunir na casa de Deus, com o povo de Deus, deve ser uma alegria. Amém? Salmo 122, o salmista assim expressou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Nós estamos refletindo, antes do texto propriamente dito da mensagem, no Salmo 121. Eu quero levá-lo a fixar o conteúdo, o texto do Salmo 121. É um salmo, a poesia dentro dos tantos salmos que nós temos, que chega a 150 nessa ordem de capítulos e versículos, e o Salmo 121 é daquele grupo de salmos que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Aí você vai encontrar na sua Bíblia, nos subtítulos ou títulos, Salmos dos Degraus. Por que Salmo dos Degraus? Uma outra curiosidade interessante no Salmo dos Degraus é que são salmos curtos, ou seja, de poucos versículos. Todos eles têm um conteúdo de poucos versículos. Por exemplo, o Salmo 121 tem apenas 8 versículos. Nessa composição poética que Deus levou o salmista a escrever, ele, em apenas uma porção de 8 versículos, ele apresenta algo de uma riqueza, de uma compreensão rica da providência divina e também destacando, enfatizando a proteção de Deus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, coloque essa porção da palavra no seu coração, para você refletir, principalmente quando você estiver num momento de necessitar de segurança, de socorro. Imagine você, em dado momento, ouvir alguém gritando ou expressando assim, socorro! E alguém que está em perigo, numa situação muito difícil, ou seja, uma situação da qual a pessoa não consegue, por ela mesma, obter a providência que ela precisa, a ajuda que ela tanto necessita. É preciso ocorrer uma ação de terceiros ou de uma outra pessoa. E aqui o salmista está dizendo que, ao elevar os olhos para os montes e indagar e questionar e perguntar de onde lhe virá o socorro, retoricamente ele assim procede, ele vai responder: meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aí, refletido, no versículo 2, o Senhor é mencionado. Quem é o Senhor que ele se refere? É aquele que criou o céu e a terra. Demonstrando o que, quando ele faz essa menção do Senhor? O seu poder e a sua capacidade de cuidar da sua criação. Quando eu me refiro à criação, tudo que Deus criou. Pensa em algo que Deus criou. Ele tem poder para cuidar
a providência divina. Tudo segue um curso de ordem, de precisão proveniente de Deus. Até mesmo nós, os momentos mais prazerosos, gostosos, quando eu estou viajando na rodovia, poder desenvolver durante a viagem uma conversa com Deus. Ó Senhor, estou aqui, esse momento, a rodovia está um pouco tumultuada, esse caminhão aqui, Deus, eu estou aguardando uma oportunidade para ultrapassá-lo. Providencia para mim, Senhor. Me dá a direção correta, acalma o meu ser, porque a rodovia é um lugar de extremo perigo. Todo dia eu recebo notícias de acidentes na rodovia, tanto perto de nós quanto distantes, lugares distantes, principalmente na época que nós vivemos, que a notícia chega para nós em tempo real. Isso, real. Nós vivemos os dias da maior demonstração tecnológica de avanço possível. Possível. Nesse exato momento que eu estou conversando com vocês, ao mesmo tempo eu posso estar num lugar que ainda nem escureceu, que ainda é dia. Num outro país. Por causa do momento que nós vivemos agora. E que Deus já demonstrou na sua palavra, porque a palavra de Gênesis, que é o primeiro livro, o Apocalipse, é a palavra revelada do Senhor Deus, revelada, inspirada, e agora para iluminação na obra do Espírito Santo, levando-nos a entender. Deus fala conosco, ensinando-nos com aquilo que no passado Ele trabalhou na palavra, mas também tem um futuro. A Bíblia é um livro que leva-nos à compreensão de acontecimentos, nós chamamos de escatológicos. Acontecimentos do plano futuro de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos lá no nosso texto, escatologicamente falando, de primeiro, aos Tessalonicenses. Deixa eu pontuar para você algumas considerações. Nós vamos estar orando. Já abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A irmã Marta sempre me atualiza o quadro de saúde dela lá em São Carlos. Ela está fazendo fisioterapia, está alcançando melhora. Lembre-se, ela tem quase 90 anos, fez uma cirurgia do quadril e agora está fazendo fisioterapia. É uma pessoa bem animada, viu, irmãos? Você, quando conversa com ela, você dá para ela 70 anos, 75 talvez, mas já tem uma idade bem avançada, chegando a quase 90 anos. Agradece as orações, tá? Você continue, nós vamos continuar orando por ela. O irmão Eurípides lá em Ribeirão Preto, daqui uns dias eu apareço por lá, possivelmente no mês de maio, vamos visitá-lo, ter um tempo com o irmão Eurípides lá em Ribeirão Preto. Nunca me esqueço, a primeira vez quando, indo a Ribeirão, conheci lá no ano de 1996. Primeiro eu conheci a esposa dele, depois eu o conheci e membros da família. Vamos também estar lembrando a irmã da irmã Rosângela, lembrando também a Maria Gorete, os filhos, o Alan e o Alisson. Coloquemos-nos em pé, se você tem essa disposição, porque ficar em pé é uma questão de disposição, irmãos. Eu vou ter que ficar em pé aqui o tempo todo, então eu já estou... Para mim é fácil, mas que sentar é bom também, não é? Você dá aquela... Mas não é tão bom para a circulação quanto você ficar em pé. Essas igrejas que têm culto 2 horas, tem que pôr o pessoal em pé mesmo, senão eles passam mal. Nosso assunto hoje à noite vai ser bem atinente do versículo 8 ou do versículo 6 em diante, aqui no capítulo 5. Lembrando que Paulo está tratando aqui dos acontecimentos futuros. Vai se cumprir.
Está próximo de se cumprir o que aqui nós encontramos em leitura. Mas, irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E até o versículo 11, a nossa leitura, e nós vamos orar neste momento. Pai Celestial, nosso Deus, perante o Senhor, já desenvolvemos a leitura da palavra para a mensagem hoje à noite. Ó Deus, desperta o nosso interesse no aprendizado, no ensino da palavra do Senhor. Que Ele venha de encontro ao mais profundo do nosso ser, os nossos corações, que possamos valorizar a compreensão que o Espírito Santo desenvolve através do ensino, da pregação da palavra do Senhor conosco. Fala, Senhor. Nós precisamos estar atentos, preparados, desejando a qualquer momento estar na presença do Senhor Jesus. Ele está vindo, Ele virá. O Senhor é poderoso para cumprir, para levar a cumprimento a palavra do Senhor. Pai, também oramos a nossa gratidão perante o Senhor. Que notícias boas temos ouvido da irmã Marta, está alcançando melhoras do Senhor. Graças damos ao Senhor. Também, Deus bendito, irmão Eurípides, nesse período de aguardar a cirurgia, que ele seja preparado pelo Senhor, que ele tenha cada vez mais uma dependência e se entregue a ela do Senhor, do cuidado, reconheça a maneira como o Senhor tem o feito conhecer a providência do Senhor. Em meio ao vale da sombra da morte, que podemos muito bem ter a sensibilidade e a noção que quem verdadeiramente cuida e está conosco é o Senhor. Ó Deus, rogamos pelo lar dele e família, que sejam todos debaixo do poder e da obra do Senhor. Oramos também, ó Deus, pelo lar da irmã Rosângela Maria Goretti, o Alain e o Alisson, por barreiras e obstáculos sendo quebrados, e a autoridade e o poder do Senhor sendo conhecidos e reconhecidos. Ó Deus, oramos pela obra de transformação, pelo poder e autoridade da palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus, nesse momento, com gratidão. Amém. Amém. Assentai-vos. Obrigado porque você teve a disposição de colocar-se em pé. Eu, quando garoto, nunca recusei um convite da minha mãe para caminharmos, 5 quilômetros, 8 quilômetros de casa na casa da minha avó. Eu sempre tinha uma
disposição para andar, gostava, né, de andar. Tanto é que a primeira vez que eu entrei num ônibus para andar de ônibus, eu tinha exatamente, eu acho que uns quase 9 anos de idade. Nunca havia andado de ônibus. Imagine, meu corpo não aceitou tão bem aquilo. Passei mal. Fiquei meio zonzo, querendo ter dor de cabeça, imagine, né? Se bem que de carro, eu lembro quando eu andei de carro. A Tiana tinha 3 anos de idade quando eu andei de carro pela primeira vez. Eu fiquei impressionado com aquele veículo em movimento e tudo passando muito rápido. Quer dizer, ele passava pelos objetos muito rápido, né? As árvores passando, tudo passando. Eu lembro disso como se fosse hoje. Está fixado na memória. Mas disposição sempre faz bem para a gente, não é nada ruim, né? Nós entendemos que o corpo precisa se exercitar, senão você fica atrofiado. É o caso da irmã Marta. Por que fisioterapia? Para dar o condicionamento necessário para que ela tenha uma locomoção novamente, possa andar, tá? Tem pessoas depois de acidentes ficam paralisadas por um tempo e depois precisam reorganizar o organismo. Deixa eu marcar minha Bíblia lá no... Já fugiu da página que eu queria deixar, que é o 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos pegar do versículo 6. Tem 2 palavras aqui no versículo 6 que elas são de imensa importância para nós hoje à noite. O cuidar dos salvos em face do dia do Senhor. O descuido dos não salvos, nós já falamos. A maneira como eles se relacionam com o fato do dia do Senhor, não estão nem um segundo sequer preocupados ou tentando entender a volta de Cristo. Não faz sentido para eles. Está fazendo aqui hoje à noite, para eles é tempo perdido. Para que isso? Para que isso? Para que se envolver com Deus? Eu nem sei se ele existe. Ou seja, Romanos 3,18, não há temor de Deus da parte deles. Estão envolvidos numa situação de trevas espirituais. E nós entendemos que é a escuridão, trevas espirituais, é a escuridão espiritual. É o estado que uma pessoa se encontra totalmente separada de Deus. O mais terrível do inferno é a ausência total de Deus. Agora, você vive no chamado planeta Terra, que você não tem noção, muitas vezes, da maneira do agir, da manifestação da pessoa de Deus. Não é? De repente Deus está colocando à volta de alguém o seu exército, como fizera com Eliseu, quando em desespero o servo de Eliseu clamou: ai meu Senhor, cercaram o exército do rei para te buscar, para te prender. Eliseu teve que orar: Deus, mostra para ele que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Livramento, proteção, cuidado. Você já alguma vez ficou prestando atenção no tic-tac do relógio? Tic-tac, tic-tac. Toma cuidado, você dorme, né? Tic-tac. Já parou alguma vez e ficou prestando atenção no ato de alguém inspirar, que é encher o pulmão de ar e depois respirar?
cada segundo, da fração mais milésima do tempo, Deus te acompanha. Deus te observa. Conhece o mais profundo do nosso ser, os nossos contratempos, pesares, dores, sofrimentos. Você viu como é que Jacó saiu da presença de Deus naquele momento, daquela noite marcante para ele? Nunca mais seria o mesmo. Saiu manquejando. E com o nome que, se você colocar numa pessoa, que nome? Eu já tive colegas com esse nome. Israel. Sabe o que significa? Campeão com Deus. Esse nome que está sobre a nação de um povo chamado Povo de Israel. O povo de Deus, que começou com a nação Israel, e da nação Israel vem o judeu, o homem de Israel, o Messias, a encarnação do Filho de Deus, para ser o Salvador, não apenas de Israel, mas, cumprindo, ele mesmo proferiu a enorme, a magnífica demonstração do amor de Deus pelo pecador perdido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito? É Ele mesmo que está falando. Ele está falando dele mesmo. É Jesus referindo-se a Ele mesmo. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A salvação vem do povo judeu, através do judeu, Jesus. Tudo muito bem informado, irmãos. Tudo muito bem profeticamente comunicado por Deus. É o que nós encontramos na Bíblia. Deus profeticamente comunicando: vou enviar o meu filho. Anota aí, Miqueias, onde ele vai nascer. E onde Deus profeticamente disse que Jesus nasceria e nasceu, a forma da vinda dele: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Se cumpriu, tudo se cumpriu, porque Deus não é homem para mentir, Deus não mente, Deus não muda, Ele é imutável. Estou dizendo isto porque você não viveu nos dias da primeira vinda ser comunicada profeticamente, mas eu e você estamos vivendo no momento em que o segundo advento de Cristo está às portas. E a época da igreja de hoje está lá em Apocalipse capítulo 3. Ela tem nome, a época da igreja de hoje. Igreja de Lau. É aquela igreja que não é nem quente nem fria. É aquela igreja que o Senhor disse que dá vontade de vomitá-la da sua boca, porque ela é morna. É aquela igreja que o pessoal está enriquecendo-se. Já viu sobre isso? É uma igreja que diz: rico estou e não tenho falta de nada. Dá uma olhada no perfil de muitas igrejas hoje. Como que elas estão enriquecendo-se. É dos dias em que nós estamos vivendo. Já bem próximo do momento
tão real da volta de Cristo. Se por um lado há o descuido dos não salvos em relação ao dia do Senhor, e eles assim procedem porque estão nas trevas, e Paulo vai dizer, porque no versículo 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Então alguém é da noite, alguém é das trevas. Mas para ser igreja de Jesus, é salvo. Jesus é a verdadeira luz que alumia. O verdadeiro salvo é corpo de Cristo. É luz. Ele veio para a luz. Ainda que ele se envolva com as trevas, não é o lugar dele. Se ele for para as trevas, ele não tem comunhão com Deus. Porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E Paulo aqui agora vai do versículo 6 ao versículo 11 tratar do cuidado dos salvos em face do dia do Senhor. Como você espera dar o seu último suspiro? Como você espera encerrar os seus dias? Fiel ao Senhor? A Bíblia diz ser fiel até a morte. O David Livingstone trouxe um slogan para a vida dele, quando ele veio ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, ainda jovem. Quero viver servindo-o. E servindo-o, quero morrer. E ele foi alguém, além de missionário, explorador do continente africano. Trabalhou numa expedição chegando a lugares em que olhos humanos até então não haviam chegado. Trabalhando para uma empresa, mas houve um momento que os nativos com os quais ele convivia, já percebendo o homem, o servo de Deus, um tanto debilitado na saúde física, foi naquela manhã em que na sua cabana ele se colocou a orar de joelhos. E alguém veio para ter um momento de contato com o David Livingstone e o encontrou na cabana ajoelhado, orando, e não o interrompeu, respeitou este momento e voltou num outro momento. Mas orar é tão bom uma hora, mas orar por muito tempo peraí. Você vai observar, a pessoa não está nem se mexendo? Anda pelo menos, mexia os lábios, né? Não saía só, mas estava respirando. E o David não. Já entregara o espírito ao Senhor. Partiu para a eternidade. Imagine então alguém pregando da volta de Cristo, do encontro com Ele, e Deus diz: agora! Estou te levando. E olha que ele até naquela campanha, quem quer ir? Não deu nem tempo de alguém levantar a mão, que ele já tinha levantado a mão, já estava partindo, caindo no púlpito. Deus sabe o momento em que daremos o último suspiro, em que entraremos na eternidade. A essência da mensagem de Paulo, que ele vai trabalhar do versículo 6 até o versículo 11, as pessoas salvas não devem ser apanhadas cochilando. Quando alguém está cochilando, está quase dormindo e ao mesmo tempo meio que tentando se manter atento. Você já percebeu, conforme você vai começando a cochilar e indo já para o estágio do sono, você vai perdendo a sensibilidade. Nesse estado dá até para pegar o celular do colo da pessoa, não é? Vai se tornando insensível.
Quando ele fala dos que estão nas trevas estão dormindo, é porque as pessoas são insensíveis ao seu estado de condenação. Agora, cochilar, que é quase um processo de preparação para dormir, é insensibilidade. Sobre nós, sobre o povo de Deus, vem esse fato. Devemos estar prevenidos e preparados para a vinda do Senhor, que vai iniciar, para a vinda de Cristo, que vai iniciar o dia do Senhor. Agora, se você vai estar prevenido e preparado, tem uma palavra aqui no versículo 6 que ela é para nós. O que Paulo diz aqui, ó? Mas não durmamos, pois, como os demais, não é para ficar cochilando, dormindo, insensível, mas o quê? Vigiemos. Mas vigiemos. Essa palavra contém um pensamento de vigilância mental que contrastaria com a condição de sono, que é mencionado nos versos anteriores. É contrário. Alguém que está vigiando, vigilante, está atento. Você quer ver você colocar uma pessoa em total vigilância? Diga para ela, olha, nesse lugar que você está tem um bicho aí, cuidado, fica atento. A pessoa já anda naquele lugar como se o bicho fosse aparecer a qualquer momento. Vai vir. Você fica alerta. Você se demonstra ou se mostra com máxima atenção. Mas vigiemos. É a mesma palavra usada para a presteza do homem e mulher de Deus ao esperar uma resposta para as suas orações. Quer ver lá? Abre em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Volta um pouquinho aí a sua Bíblia. Colossenses 4, 2. Colossenses 4, 2. Colossenses 4, 2. Aqui vai aparecer a palavra vigiar. Tá? Vamos lá? O que diz lá? Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. O que é velar? Velar significa vigiar, guardar, zelar, passar a noite acordado. Velando, perseverai em oração. É a palavra usada para a presteza do homem e mulher de Deus, aguardando uma resposta para as suas orações. Você ora e vigia. Vigiai. Muito adequada essa palavra usada pelo Senhor Jesus Cristo. Mais um texto para você. Mesma palavra também usada na vigilância contra o inimigo. De 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Daqui a pouquinho eu vou falar da palavra que aparece aqui em 1 Pedro 5,8, a primeira dela. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É a mesma palavra que Paulo usa lá, mas vigiemos com respeito à vinda de Cristo, com respeito ao dia do Senhor. É para vigiar, é para ficar atento. Assim como você fica atento com respeito ao inimigo, que é Satanás, que anda em derredor buscando a quem possa tragar. Satanás é adversário, enganador. Ele engana você. Vai me enganar, se nós permitirmos, se não vigiarmos. E também essa palavra, significando uma vigilância espiritual do modo geral, ela aparece em 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. 1 aos Coríntios, é o finalzinho da carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estar firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos.
Olha lá, vigiai e estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. É a ordem dada para Paulo. E a palavra vem sempre numa ordem, não é uma sugestão para você ir ou não, querer ou não. É uma ordem, você tem que vigiar. Está ordenando. Se você não vigiar, você vai estar fora da obediência à palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 2 e 3. A mesma palavra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 2 e 3. Aqui seria tu, se vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Irmãos, esse versículo aqui não é versículo da Bíblia endereçado para pessoas perdidas, não. Para não salvos, não. É para salvos. É para salvos. Mas, peraí, mas os salvos já não estão aquecidos e esperando, animados? Não. Eu disse a você que a igreja é morna. Não é nem quente nem fria, é morna. É o pessoal acomodado. Nós somos um pessoal acomodado. É verdade. O nosso dever, que eu vou tratar hoje, é de estar preparados. É como alguém diz assim, ó, estou indo aí te pegar. Fica pronto, que eu estou passando por aí. Mas tem que esperar o quê? Já com a mala e a cuia na mão. Já de prontidão. Não exageradamente como fizeram o pessoal de Tessalônica, já fizeram as malas e foram para os montes. Não, você vai viver a lida da sua vida, mas com atenção sobre isso. Você não sabe que hora Jesus vai voltar. Você não sabe onde você vai estar quando ele voltar. Se vai ser meia-noite, se você vai estar dormindo, acordado. Você não tem ideia do que você vai estar fazendo. Nem eu. Eu não tenho ideia. Onde nós vamos estar quando Jesus voltar? O exato momento. Nem tem você ideia se você vai estar vivo. Pode ser que você já tenha partido para a eternidade. E olha que para morrer não tem idade, não tem garantia nenhuma. Tem gente que morre quase que do nada. O que fulano morreu? Não sei. O coração parou. Tem causa que eles têm dificuldade de estabelecer qual foi a causa da morte. É que chama aqui, deu um curto-circuito, sei lá, no organismo. Tem gente que você percebe, inclusive eu estava ouvindo um testemunho de um homem, que ele foi acometido por um tipo severo de câncer, ele dizia assim, não pastor, Deus está no controle. Mas irmão, só tem ideia, não, mas Deus está no controle. Ele foi para o hospital fazer tratamento, começou a evangelizar, ganhar pessoas para Cristo, a doença foi agravando, mas Deus está no controle, Deus está no controle. Vivendo essa realidade, falando de Cristo, desejoso em falar de Cristo, ganhando almas para Jesus, e foi ficando ruim ao ponto que a esposa dele falou, pastor, prepara o culto fúnebre, ele vai morrer. Ele dizia, não, Deus está no controle. Não há de crer que ele se restabeleceu e quem morreu primeiro foi a mulher. Deus está no controle. Amém. Tempo. Não há tempo para dorminhocos entre o povo de Deus. Só que nós vivemos uma época, irmãos, extremamente materialista, que tem causado bastante sonolência entre nós. Muitíssimos crentes convertidos estão acomodados. Está envolvido em outras coisas. Essa época que a gente está agora causa distração. Você se envolve com outras coisas. Aquele buscar em primeiro lugar o reino de Deus, outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas em primeiro lugar que estão sendo acrescentadas, esse negócio de reino é para depois. Negócio de igreja, esse negócio de cultuar, não cultuar, tanto faz. Será que é assim? Será que é assim? Tanto faz. Não, orar, não orar, tanto faz. As pessoas vão viajar, entrar na rodovia. Antes de entrar na rodovia, você tem que orar.
A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Amém. O que me der ouvido habitará seguro, será descansado do temor do mal. Provérbios capítulo 1, se não me engano, versículo 31. Nós precisamos de proteção, de amparo, de livramento. Nós somos servos do Senhor, precisamos do cuidado dele, precisamos buscar o cuidado dele. Deus quer ser louvado. Amém. E quando eu penso em louvor, é algo que trabalha alegria. Está alguém contente? Cante louvores. Amém. Chorai com os que choram. Nós não podemos ser inertes, frios, indiferentes. Tem que correr pelo nosso corpo o ardor. Eu estou estudando para o Dia das Mães e eu fico impressionado com a mãe que eu vou pregar, o que Deus mencionou dela na palavra, colocou na palavra dele. O amor daquela mãe pelos seus filhos. Eu estou vendo só D. Tudo que eu vou tratar sobre ela começa com a letra D. O amor de uma mãe, D. D alguma coisa. Vou pregar sobre ela em maio. A irmã Inês de Ribeirão Preto foi que me aguçou o interesse sobre essa mãe. Eu passei uma manhã toda meditando e fazendo algumas considerações sobre essa mãe que aparece na Bíblia. Tem o nome dela, tá? Tem o nome dela. E uma pessoa importante, com filhos importantes, talvez nunca pudesse passar pela mente dela o que aconteceria na vida dos seus filhos, para que ela desenvolvesse um amor tão imenso, que de ser um amor por toda a vida, ele foi além da vida. Talvez seja a maior demonstração de amor que uma mãe pode ter pelos seus filhos. E aí eu estava com o Senhor, trabalhando, e eu começo a orar, falar com Deus. A Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. E aí você vai trabalhando com o Senhor e eu gosto de orar para que Deus fale comigo. Quem sabe com essa mensagem das mães a gente não alcance mãe para Jesus e filhos serão alcançados, porque as mães serão desafiadas. Amém? Serão desafiadas. Tem mãe fazendo de tudo pelo filho. Talvez semelhante ao que essa mãe fez. A urgência do tempo exige, requer salvos bem despertos. Já viu lá em Efésios 5,14? Aquele texto de Efésios 5,14? Você já memorizou Efésios 5,14? Eu pelo menos já memorizei Efésios 5,14. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Efésios 5,14. Efésios 5,14. O versículo 11 vai falar de pessoas que estão nas trevas. Você que está na luz, não tem nada que ficar atrás de trevas na sua vida não, viu? Você deve condenar as trevas. Porque o versículo 12, porque o que eles fazem oculto, escondido, até dizê-lo é torpe. Então tem um mundo aí da escuridão que é terrível, não é? Esse mundo oculto, que nem é bom você ter ideia do que eles fazem lá. Mas todas essas coisas, versículo 13, se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Nós estamos aqui com luz. E você vê que até para o vídeo ser mais nítido precisa ter luz também. Luz sobre luz. Versículo 14. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É para ver despertamento. Aí o pessoal fala assim, precisamos ter um despertamento espiritual.
onde você vai verdadeiramente entronizar Cristo no seu coração. E você vai ter a sede que Jesus tem na sua vida. E viver para o Senhor. Você vai voltar a sua atenção. Jesus está voltando. A igreja precisa ser, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, edificada, consagrada, dedicada. Precisamos trabalhar. Não podemos ser acomodados, preguiçosos. Tem muito trabalho para fazer. Não é, Esther? A Esther, numa época, na igreja, era uma garotinha andando pela nave da igreja, carregando um travesseiro. 1 ano e pouquinho de idade, tinha aprendido a andar. A mãe na frente, trabalhando com o violão, tocando e cantando com as crianças. Eu achei, na minha compreensão limitada, que ela estava indo lá para cantar com as crianças. Falei, vai cantar. Ninguém a impediu. Ela veio andando assim, o pessoal olhando. E ela veio andando. E eu falei, ela vai cantar com as crianças. Como que a gente engana, né? Absurdamente. Ela vai cantar com as crianças. Ela está chegando. Não entendi muito bem o travesseiro, mas sabe quando a criança se apega a alguma coisa? Tem criança que abraça o travesseiro, anda com o travesseiro, não larga o travesseiro, é o companheiro dela. Eu falei, deve ser assim, tá? Tão amiga do travesseiro. Mas qual foi a minha surpresa quando ela chegou à frente, jogou o travesseiro no chão, deitou e ficou olhando assim, na maior tranquilidade. E eu achando que ela ia cantar com as crianças. Ela vai lá cantar com as crianças. Foi desafiada. Não, a proposta dela era outra. Ela queria ficar pertinho das crianças, mas na maior comodidade possível, não é? Quase que acomodada, né? Bem acomodada, nem preocupando. Aqui nós precisamos, porque nós somos poucos, e como que a gente precisa de trabalhadores, né? Aí o Senhor falou, rogai ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Eu vou começar a colocar nome para o Senhor agora, hein? Senhor, chama fulana, chama Beltrano, chama tal pessoa, convoca, Senhor. Convoca, ele chama. Amém? Não apenas vigiar, mas tem uma outra palavra aqui no texto. Ser sóbrios. Versículo 8. Versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Tem uma vírgula aqui, deixa eu parar aqui nos sóbrios. Quando é que você usa a palavra sóbrios na sua vida? É muito usada. Contra a intoxicação alcoólica. Quando a pessoa enche a cara e perde a sobriedade. Ela fica, então, bêbada, sem estar em são juízo, sem ter uma noção exata daquilo que está acontecendo. Mas aqui é mais amplo do que isso. Refere-se à gravidade moral e espiritual. Uma seriedade a respeito da obra do Senhor, em contraste com a frivolidade do mundo. A graça de Deus a manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às concupiscências ou desejos desordenados, controlados, as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A palavra sóbria vem primeiro, sobriedade. Essa gravidade moral e espiritual que tanto é necessária. Sede sóbrios, conscientes, não sendo dominado pela frivolidade do mundo, das coisas mundanas. Ser sóbrios. Sede sóbrios. Você vê que Paulo coloca condições. A semana que vem eu vou falar sobre essa couraça que ele vai mencionar aqui, porque tem agora, além da vigilância e da sobriedade, tem a necessidade da armadura espiritual que ele vai colocar aqui. Ele vai falar sobre a couraça da fé e do amor e vai também falar do capacete da salvação. Nós precisamos entender algo muito importante em relação
a salvação. Nós vamos até o versículo 11. Depois do versículo 11, tem um prato cheio que você vai amar, que é a sequência de ações práticas do povo de Deus, e é interessantíssimo que aí nós vamos pegar o relacionamento de individual e coletivo do povo de Deus. Mas para hoje, ainda na questão do nosso dever de estar preparados. Se eu e você nos entregarmos à leitura da Bíblia, tal como você se entrega à refeição, não dá para ficar um dia inteiro sem comer nada. O que vai acontecer com o seu corpo fisicamente? Você vai ficar enfraquecido, debilitado, vai começar a sentir fraqueza, a pressão vai cair, entendeu? Então você se alimenta. O alimento é necessário para o fortalecimento físico. A palavra de Deus ela começa para o convertido como leite. Porque nenenzinho só pode tomar leite. A palavra vai ser leite. Algo bem simples. Depois a palavra vem para ser carne, o alimento sólido, de acordo com o seu desenvolvimento espiritual. Depois vem a leite, carne, pão. Pois é pão. É leite, carne, pão, peixe, né? São 4, né? Leite, carne, pão e peixe. Isso, são 4 fases. Comer peixe, a mãe é sem juízo se der peixe para criancinha de 3 anos, né? Aí, filho, come peixe aí. Vai se engasgar, tem espinho. Lá em casa nós aprendemos a comer peixe bem cedo. Eu me lembro que talvez uns 5, 6 anos a gente já sabia separar o espinho na boca. Conseguia. E mesmo assim, de vez em quando, parava na garganta um determinado espinho e era complicado. Tá? Mas tenha compromisso. Outra coisa, se você não orar, não falar com Deus, que triste. Você precisa orar. Você precisa falar com Deus. Ler a Bíblia é Deus falar com você. Orar é você falar com Deus. Tenha contato com Deus. Ó, Senhor, aqui é fulano e tal, aqui sou eu, ó. Senhor, sou eu. Sou eu, Senhor, não estou aqui. Tem intimidade com Deus. Deus disse que Moisés falava com ele cara a cara. Tem intimidade com Deus. Abraão, Deus falava, meu servo Abraão. Olha como é Deus, meu servo Abraão. É como se você enchesse a boca, eu sou servo de Deus. Daniel, servo do Deus Altíssimo. Agora, melhor ainda é quando alguém fala assim, olha, aquele lá é um servo de Deus, aquela lá é uma santa mulher de Deus, o que está passando ali é uma santa mulher de Deus. Tem uma mulher de Deus lá no Nordeste, e foi uma turma para lá para participar das festividades do Nordeste, e ela ofereceu o café da manhã, tomaram banho na casa dela, acabaram até dormindo por lá, e ela, com satisfação, recebeu-os e falou de Jesus para eles. E ali foi lançada a semente em que aquelas pessoas, nem todos, mas alguns, vieram ao conhecimento de Cristo através do testemunho daquela mulher. A pergunta é que você tem que falar para você, fazer para você mesmo e fazer para Deus. O que eu estou fazendo aqui na Terra? Ou seja, qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Por que eu estou aqui? Por que Deus me criou? O que Deus tem para a minha vida? O que Ele quer de mim? Vai muito além de você acumular bens materiais, morar no endereço que você mora, espiritualmente falando. Qual é o objetivo? Qual é o plano de Deus na sua vida? Qual é o plano de Deus na sua vida? Quando eu comecei a ter os primeiros contatos sobre Jesus, eu tinha um colega na escola que distribuía folhetos, o Carlos. Ali a primeira leitura de folhetos foi daquela senhora, depois do Carlos. E o Carlos identificou, eu sou crente em Jesus. E eu gostava do pessoal, os crentes. Eu não tinha nada contra, nunca tive nada contra. E ali foi o primeiro contato do povo de Deus. Eu tinha um colega que era
alguém que frequentava uma igreja evangélica. Depois eu conheci outras pessoas. No curso de datilografia que eu trabalhava, uma das alunas, eu descobri que ela era filha de missionário. Filha de missionário americano. Eu falei, nossa, você é americano? Que legal. Eu estava explicando uma matéria para ela. Eu tinha só 12 para 13 anos de idade, irmãos. Estava completando, ia para completar 13 anos. Até o curso das atividades, coisas na minha vida, Deus tinha um plano. Deus tem um propósito. Deus tem um plano. Onde você está, se você está, faz parte do plano de Deus. O que Deus quer de você? Para a gente refletir, pensar, analisar. Até o fato de estarmos aqui faz parte do propósito de Deus. Você está entendendo? Faz parte do plano dele. Porque onde nós estamos, é possível que alguém possa ouvir da palavra. Que de outra forma não teria tal condição. Isso aqui é temporário, mas dentro de um momento de tempo de Deus. A igreja da irmã Inês, na Ribeirão Preto, ela começou na garagem de uma casa. E hoje esse ano ela completou 50 anos. Pode imaginar? 50 anos, você volta no tempo. Era um grupo começando. E pessoas da vizinhança foram alcançadas. 50 anos depois, estão servindo o Senhor. Estão servindo o Senhor. Então devemos entregar a nossa vida ao Senhor. Não é você fazendo a vida cristã acontecer em você. É Deus transformando você. Nós somos miseráveis pecadores. Eu, quando estou no eu da minha vida, eu sou terrível. Mal, miserável pecador. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, e se faço o que não quero, eu consinto com a lei, com a palavra de Deus, que vem para nos corrigir, advertir, repreender. É assim. Coloquemo-nos em pé. Olha o outro ali, eu estou falando de dormir, tá bem dorminhoco, né? Ele gosta. Vai sentir falta, né? Você vai sentir falta dele também, né? O dog. Vamos orar nesse momento. Cuidado, o que significa o cuidado dos salvos em relação ao dia do Senhor? Envolve estar preparados. Estar preparado. Teve um dia na minha vida que eu tomei uma decisão. Eu vou servir o Senhor. Eu vou ser fiel. Eu vou entregar a minha vida para a obra dele. Eu vou servir o Senhor. Tudo que é necessário fazer, eu quero fazer. Aí eu fui me aproximando daqueles que estavam mais aquecidos do que eu. Porque se andar perto de alguém que está mais aquecido do que você, vai te aquecer também. Vai te entusiasmar, te animar. Se anda perto de desanimado, você vai ficar mais desanimado ainda. Mas anda com os animados para você ver. Eterno Deus e Pai Celestial, a bênção do Senhor sobre o ensino e pregação da palavra hoje à noite, ela vem para mim, ela vem para nós. Nós precisamos ser despertados pelo Senhor. Ó Pai bendito, nos dá o ímpeto na leitura da palavra, tira a nossa sonolência, a nossa indiferença, a nossa mordidão a Deus. Até aqueles que estão com corações gélidos, que haja aquecimento, Senhor. Ó Pai, eu sei que o Senhor tem algo do Senhor para nos abalar, nos comover, e de vez em quando somos surpreendidos com algo que o Senhor realiza e nos faz estremecer. Manifesta, Deus, o teu agir. E Deus, estamos orando por um casal que o Senhor vai mandar, enviar, para nos apoiar, ajudar no trabalho aqui em Barretos. Eu estou orando porque precisamos de ajuda, Deus. Seja o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor será, pois nós teremos. A nossa confiança tem que ser inabalável no Senhor. O Senhor que tem uma proteção constante é o Deus Todo-Poderoso. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Amém. Desejando a todos uma ótima semana.